Sempre é bom ouvir a boa música, né? O coral louvando, coro maior, é uma bênção. E nesse momento também uma introdução para a palavra do Senhor. Hoje também vamos estar ministrando a ceia, mas agora nós vamos trazer uma palavra para a igreja sobre acerca daqueles que querem servir a Jesus, ou acerca daqueles que seguem a Cristo. E os irmãos sentados como estão nessa mesma reverência, pode abrir a sua Bíblia em Lucas, no capítulo de número 9, a partir do versículo de número 57. Lucas, capítulo 9, a partir do verso 57. Vamos ler esse texto que também está registrado no Evangelho segundo escreveu Mateus, mas vamos ler na linguagem ou na escrita de Lucas, ok? Vamos ler esse versículo esse texto até o verso número 62. Haverá um momento que eu vou pedir à igreja que também nos ajude. Indo eles caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. A igreja a outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. A igreja outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Verso 62, toda a igreja, vamos lá? Mas Jesus lhe replicou: ninguém que tendo posto a mão no arado... Obrigado, meu Deus, pela tua palavra, seu significado, a sua importância para cada um de nós. Obrigado a Deus porque um dia o Senhor nos chamou para te seguir, ó Pai, te servir no ministério específico, no ministério pastoral, e tantos outros, ó Pai, que o Senhor chama também, e o Senhor também oferece atribuições, talentos, dons, para que possamos assim fazer a tua obra, Pai. Obrigado a Deus porque ao longo dos anos nós temos visto o Senhor nos ajudando, ó Pai, porque sem o Senhor realmente nós não conseguiríamos, ó Deus, caminhar. É a tua mão, é a tua presença, ó Deus, que nos faz triunfar em Cristo Jesus. Obrigado porque Ele tem, ó Deus, abençoado a igreja, através também de líderes que o Senhor tem levantado, que tem, ó Deus, buscado compreender a tua vontade e seguir teus caminhos. Obrigado, ó Deus, porque eu vejo compromisso, ó Pai. Eu vejo, ó Deus, nesse chamado a responsabilidade. E nesta noite, ó Pai, diante do Senhor, também diante, ó Deus, logo mais um cerimonial, a celebração da ceia, onde a gente percebe, ó Deus, a tua vida diaconal, a tua vida de sacrifício, a tua vida, a vida do teu filho de entrega, ó Pai, por cada um de nós. Ajuda-nos, ó Deus, a verdadeiramente te seguir, ó Deus, não importando as lutas que temos no caminho, ó Pai, porque geralmente é assim. Todo aquele que te serve, ó Pai, passará por perseguições, passará por aflições. O Senhor nos advertiu quanto a isso, ó Pai. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci. E nós sabemos, ó Deus, lendo a tua palavra, que apesar de todo o sofrimento em rumo ao Calvário, a morte, o Senhor triunfou sobre ela, ó Pai, e o Senhor ressuscitou, aleluia, e o Senhor está no nosso meio, e a tua palavra diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores, ó Pai. Obrigado porque esse chamado, ó Pai, ele é urgente, e eu creio que nesta noite também o Senhor está chamando o teu povo, a tua igreja, ó Pai, para reafirmar, ó Deus, e também cada um ouvindo a tua voz, também te seguir, ó Pai, não desistindo, mas com fidelidade e fazendo a tua obra. Muito obrigado, ó Deus, porque esse dia está sendo um dia de reflexão, porque é um chamado, ó Pai, e a responsabilidade que cada um nós temos. Abençoa, ó Deus, estão presentes, os que estão também escutando em suas residências, no trabalho,
onde quer que esteja. Que teu Espírito Santo revele e fale a cada coração, no nome de Jesus. A igreja pode dizer amém. Queridos irmãos, quando eu leio esse texto, eu lembro-me muito de muitos anos atrás, estudando essa palavra, quando fazia o discipulado ali na Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, seccional Pernambuco. E sempre a gente falava dos discipulados, dos termos, acerca daqueles que querem seguir a Jesus Cristo. A gente tem aprendido na Bíblia vários tipos de seguidores e aqueles que seguem de longe. Seguem até a Cristo, mas fica de longe e realmente às vezes não quer assumir um compromisso. Há muitas pessoas que eu tenho conversado e acham muito bonito ser evangélico. Algumas pessoas até acham bonito um casal indo à igreja, ou uma pessoa com a Bíblia na mão, uma pessoa cantando louvor, não é? Ou louvores, uma pessoa pregando, dando testemunho. Isso tudo chama atenção e é muito bonito. Mas o que me chama a atenção é que eu tenho lido o Evangelho e tenho aprendido que, apesar de tudo isso chamar a nossa atenção, existe algo que Deus ele tem falado ao meu coração quanto a respeito de ministério. Não é fácil. Há dificuldade, as lutas e dá trabalho, vamos assim dizer. E aqui a gente vê no capítulo 9 de Lucas, Jesus falando acerca daqueles que querem seguir. Porque havia pessoas que Jesus chamava e comissionava. E havia aquelas pessoas que também se colocavam à disposição, voluntários. Todos nós que estamos na casa do Senhor, de alguma forma nós somos voluntários para estarmos aqui. Ninguém foi obrigado a sair de casa hoje, ou alguém telefonou, algum líder, você tem que ir. Não, a gente vem com alegria. Às vezes é bem verdade que a gente vem cansado e talvez de alguma forma um desgaste da vida que a vida tem, mas a gente está aqui porque considera que seguir a Jesus, apesar de todas as batalhas e lutas, vale a pena servir a Jesus Cristo. E aqui acontece uma experiência com Jesus Cristo, e eu chamo a atenção para a leitura de alguns versículos. O verso 57 do capítulo 9 de Lucas. Falei de início que esse mesmo texto é abordado pelo evangelista Mateus. Mas vamos ver o verso 57, indo eles a caminho fora. Alguém disse, não fala o nome dessa pessoa, que falou para Jesus, e os discípulos também escutaram. Indo eles, Jesus e seus discípulos, na sua caminhada incansável de pregar a palavra, de falar do reino dos céus. E quando eles iam, alguém que era admirador, disse assim, Senhor, é alguém, e disse, Senhor, eu seguir-te-ei para onde quer que fores, para onde o Senhor for, eu vou seguir. Não tenho nenhuma informação textual que essa pessoa recebeu um convite de Cristo, mas ela se colocou à disposição, eu quero te seguir. Irmãos, a gente vai ver na sequência o Jesus Cristo falando para aquele homem. A igreja pode me ajudar nesta leitura? Vamos lá? Mas Jesus lhe respondeu: e as aves do céu, mas o Filho do Homem. Parece que no primeiro momento a gente vendo essa resposta de Jesus Cristo, alguém pode até pensar que Jesus Cristo está com má vontade que aquela pessoa o siga. Mas na verdade o que eu imagino nesse texto é que Jesus Cristo, Ele nos comissiona, nos convoca para termos uma vida verdadeiramente de fidelidade e de compromisso com Ele. A mensagem desta noite fala de compromisso, o meu compromisso a partir da chamada que Deus, Ele me fez. Aqui os irmãos estão observando um cartaz, Dia do Pastor, e hoje está sendo comemorado em toda a nossa convenção, no Brasil inteiro, o Dia do Pastor, a Convenção Batista Brasileira. E geralmente, quando se fala de pastor, fala de alguém com muita responsabilidade, fala de uma liderança realmente que existe nas igrejas, e existem muitos comentários a respeito da vida pastoral. Inclusive tivemos um drama hoje, uma peça, Procura-se um Pastor. Nossa juventude fez essa peça e achei interessante que nessa peça muitas pessoas acham bonito e queria realmente até ser pastor. Mas essa visão que a peça quis trazer para a gente é que na verdade o pastor não se chama pastor ou profissão, mas é uma vocação, uma chamada. E no final, me parece que o próprio Cristo aparece aqui no texto, na peça, e diz que não era assim. Tira esse cartaz daí,
Realmente, Deus, Ele escolhe as pessoas. Não sei se os irmãos já viram aquele capítulo 15, o verso número 16 de João, que diz: não foste vós que escolheste a mim. Veja o que é que Jesus disse: pelo contrário, eu escolhi a vós, eu nomeei vocês, para que vocês vadem e dê fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedir ao Pai, Ele vos conceda. Na verdade, foi Deus que nos escolheu, foi Deus que nos chamou. Quando a gente começa a fazer uma pesquisa e ler a palavra do Senhor com mais critério, com mais profundidade, a gente vai perceber o apóstolo Paulo dando uma declaração muito forte, que ele foi até escolhido antes mesmo da fundação, foi no seu passado, foi escolhido por Deus. A gente vai ver em forma de poesia o rei Davi escolhido pelo Senhor, que disse que era um mistério, ele achava maravilhosa a forma que Deus tinha um chamado, que Deus o viu ainda quando ele estava sendo formado no ventre da sua mãe, e isso aí eles trazia muita admiração. Você sabia que essas pessoas são chamadas por Deus, nós somos chamados por Deus, temos um compromisso, mas alguém já disse, e eu queria compartilhar com os irmãos um pensamento que alguns dizem que nós temos uma sociedade que não quer compromisso. Tem pessoas que querem estar bem à vontade, mas não querem compromisso. O compromisso, meus irmãos, é algo que é requerido de Deus para cada um de nós. E a gente vê de uma forma geral, eu creio que amanhã, segunda-feira, alguém chama dia de branco, amanhã tem muita gente que tem compromisso de trabalhar, pegar no batente, pegar o metrô, pegar o ônibus, e tem que ir, é um compromisso ou não é? E muitos têm, você para si, eu queria até dormir um pouquinho, o meu domingo foi um pouco cansativo, mas na segunda-feira, é aquele dia que você tem que fazer um esforço, sair e trabalhar. Compromisso, você não vai dizer assim, se der vontade eu vou, se não der vontade eu não vou. É assim que a gente faz, ou com vontade ou sem vontade, a gente tem que comparecer à nossa responsabilidade. E alguém que acha bonito o título de pastor, não é? Alguém que acha muito bonito, vem procurar esse emprego hoje, aqui na nossa peça, mas só que não tinha as qualificações, e o mais ainda, não tinha sido chamado por Deus. Era alguém que queria ir porque achava interessante, ou quem sabe, até em algum momento da sua vida, sentiu-se chamado. Mas, irmãos, a gente percebe que Jesus Cristo olhou para aquele homem. Interessante que no discipulado a gente chamava ele de Senhor oferecido. Ele se ofereceu, mas não estava dentro do plano, do perfil que Deus, porque Deus conhece o coração, não é verdade? Ele conhece o nosso coração. Então, aqui nós temos hoje uma sociedade, de uma forma geral, que não querem assumir compromisso. Mas o nosso Deus, deixa eu dizer uma coisa aos irmãos, o nosso Deus é um Deus de compromisso. Eu posso ouvir um amém, irmãos? O compromisso é tão grande que na cruz o seu Filho Jesus Cristo, ele se entregou. Ele chegou até 100% homem, 100% Deus, e disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, a tua vontade. Quem diz que a gente faz tudo o que a gente quer, toda hora a gente está satisfeito? Tem um momento que você faz porque você realmente tem uma chamada e tem um compromisso e deve seguir avante. Paulo também, em uma das suas cartas, ele diz: olha, o nosso trabalho tem que ser sempre firme, tem que ser constante, tem que ser abundante, o nosso trabalho no Senhor. Ele chama aquela igreja lá em Coríntios, portanto, meus amados irmãos, olha, seja firme, seja constante, seja sempre abundante na obra do Senhor, porque o nosso trabalho não é vão. E aqui eu quero, nessas linhas, falando sobre esse termo de discipulado, mostrar biblicamente que Jesus Cristo, ele se comprometeu tanto, que ele se fez carne, habitou entre nós, tomou nossos pecados na cruz, deu a sua vida por nós. Será que isto é compromisso? É um compromisso de Deus. Que compromisso nós precisamos assumir diante de um Deus que deu tudo para a gente? O apóstolo Paulo, ele fala sobre isso também, escrevendo aos Romanos no capítulo 8, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes nos entregou, como ele não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Deus deu tudo para mim, Deus deu tudo para você. Se estamos respirando, se estamos aqui hoje, se estamos fazendo a obra, é porque tem um Deus que está cuidando de nós, tem um Deus que se preocupa conosco, tem um Deus que nos dá vitória, e essa é a visão. Então, olhando para esses discípulos, alguém quer seguir a Jesus Cristo,
Talvez Jesus Cristo olhou para aquele homem até de uma certa forma disposto, mas ele percebeu, quem sabe, ele é onisciente, ele é o Deus que vê todas as coisas, esse camarada não vai ter compromisso com a oração. E me parece, me permita comentar, que não existe ministério, vida piedosa, sem oração, sem buscar o Senhor. E o primeiro compromisso que alguém que se pretende buscar Deus, querer fazer a obra dele, ou receber um chamado, tem que ser alguém de oração. A oração é imprescindível. Aliás, Jesus Cristo, ele falou muito no seu ministério. Lá em Lucas, no capítulo 6, versículo 12, diz que Jesus Cristo passou uma noite toda de oração, e ele fazia essa prática sempre. Ele tinha esse compromisso, porque ele sabia da eficácia da oração, e Tiago comenta também, no capítulo 5, versículo 16, a importância da oração, e nós precisamos orar. Quantas pessoas um dia levantaram a mão, aceitaram a Cristo, vieram aqui à frente, oraram a igreja, chegou até a frequentar, mas não tinha uma vida de oração. Talvez, por isso que a importância do discipulado, de orientar. Sem oração a gente não consegue, sem oração a gente não continua. E aqui a gente percebe o primeiro compromisso que ele requer do seu escolhido, daquele que foi chamado, é ter uma vida de oração. Alguém já disse que orar é tocar no trono, orar é abrir as janelas do céu, orar é ver o braço de Deus se movimentando. A igreja pode dizer amém? Você ora e Deus começa a mover situação para o nome dele e vai ser glorificado. Aleluia! Deus move o braço. Orar é vida não só com Deus, mas intimidade com Deus. Orar muito mais do que falar, é ouvir Deus falar o coração, e precisamos ter esse compromisso com o Senhor. A gente, quando ora, vê Deus trazendo à existência coisas que nem existem. Quem crê, diga amém. Você ora, não está vendo solução, mas quando ora, Deus vai começar a criar situação, e o nome dele será glorificado em nossa vida, porque você ora. E Deus não rejeita a oração, igreja. Oração é alimento. Eu sou escolhido de Deus, eu preciso orar, eu preciso buscar mais. Isso é exemplo do Cristo. A gente tem muitas vezes visitantes na igreja, no ministério, alguém que aparece de 8 em 8 dias, a gente sabe as dificuldades, cada um nas suas lutas, mas é importante, porque a gente não só ora na igreja, mas precisamos desenvolver. A minha casa será chamada a casa de oração, e é importante que a gente também venha para esses cultos, o culto de oração. Então, aqui a gente percebe o primeiro momento, o compromisso é orar. Então, irmãos, orar é saber que Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo que pedimos ou pensamos, conforme o poder que opera em nós. Você está escutando o pastor Samuel, e você deve estar aí orando: Senhor, fala comigo, porque o Espírito Santo de Deus está falando, você está orando, e Deus está fortalecendo a vida da sua igreja. Então, a gente vai ver que Jesus respondeu àquele homem que as aves do céu têm ninhos, a raposa tem seus covis, mas o Filho do Homem, ele estava falando da urgência que é pregar o Evangelho. E a gente está vivendo hoje uns dias tão difíceis, pessoas que não têm compromisso com a igreja, pessoas que não têm compromisso com o culto, pessoas que não dão assistência, às vezes não precisa nem estar doente, mas prefere estar em casa, e Deus dando oportunidade, mas são pessoas que realmente a gente percebe visivelmente que não tem ainda um compromisso com Deus. Mas, irmãos, seguindo adiante, o versículo número 59, apareceu outro, e ao outro disse Jesus, esse Jesus chamou: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar o meu pai. Irmãos, Jesus, a gente quando vê esse texto até se assusta, mas fala da urgência. E eu me lembro que eu estava conversando sobre esse texto com alguns pastores na época, no discipulado, e alguém perguntou: será que Jesus quis dizer isso mesmo? Sim, ele está falando da importância e da prioridade, o que é a sua obra. Sepultar o pai, não era que o pai já havia morrido, ele está sepultar. Sepultar parece que era acompanhar até seu pai morrer. E Jesus Cristo tinha urgência na vida do discipulado, e falou que esse homem ele vai dizer: deixa os mortos enterrar os próprios mortos, e tu vem me seguir. Então, percebemos que, em primeiro lugar, eu falei sobre um compromisso que nós devemos ter com a oração. E a oração vai abrir a porta, o nosso entendimento, para compreender o chamado de Deus. Porque nós precisamos também, irmãos, ter compromisso com a palavra. Ter compromisso com a oração, ter compromisso com a palavra. Eu já falei nesses termos aqui, em várias ocasiões: a vitamina do crente, a vitamina BO, Bíblia e oração. Então, a Bíblia, a palavra, tem que ser também examinada, tem que ser estudada.
Jesus Cristo falou muito sobre a importância da palavra, do exame. No capítulo 5 de João, versículo número 39, ele diz: examinais as escrituras, porque julgaste ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Nós precisamos palavra. Alguém que não está lendo mais a palavra, ou que não tem tempo mais para a palavra, que não ora, realmente, visivelmente, vamos ver a fraqueza. Canta diferente, prega diferente, não tem mais aquela alegria, não tem mais aquela, prazer de fazer a obra do Senhor. Então, compromisso com oração, compromisso com a palavra. E todo esse texto está me tocando muito essa semana, porque o que é ser um líder, o que é ser um pastor, o que é ser um servo do Senhor, essa missão não só foi dada ao pastor, a cada um de nós. Então precisamos de oração. Posso ouvir um amém, igreja? Nós precisamos da palavra, de ler a palavra. Então tudo isso está na Bíblia, entesourar, guardar no coração, como tem no Salmo 119, versículo de número 11. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Mas nós precisamos não só guardar, mas amar a Bíblia, amar a palavra, e que ela seja nossa bússola, nossa orientadora. Mas apesar do amor, de ler, mas tem uma coisa que Jesus Cristo ele pontuou no Evangelho, no Sermão da Montanha, que nós precisamos praticar. A gente pode chegar aqui e falar, nós estamos vivendo a sociedade, o tempo do discurso. Dá um discurso, mas muitas vezes esse discurso ele não é compatível com aquilo que a gente faz. É aquela história, digo o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Às vezes até falar, mas não tem essa prática de orar, de ler a palavra, de fazer a obra. E aqui, irmãos, surge uma pergunta ao meu coração, e compartilhando com a igreja do Senhor. Você tem compromisso com a obra do Senhor? Você tem compromisso com o chamado que Deus fez na sua vida? Porque você recebeu um chamado. Eu tenho um chamado, o Evangelho a anunciar. Compromisso com a palavra, meditar nela. Lá no Salmo de número 1, bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. O versículo 2 diz assim: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Hoje parece que a gente tem Bíblia em casa em todo lugar. É Bíblia na estante, é Bíblia no quarto, é Bíblia na estante. Bíblia em todo canto. Agora só a dificuldade é ler a palavra e meditar. E precisamos meditar na palavra, amá-la, praticá-la. Foi isso que Jesus Cristo disse no final do Sermão da Montanha, no capítulo 7, 24 e diante de Mateus. Todo aquele, pois, que ouve minhas palavras e as põe em prática, compará-lo-ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Aí vinham as lutas, sabe, irmão? É impossível não vir, mas você permanece firme, você canta, mesmo no momento mais difícil, você dá glória a Deus, porque você sabe que a tua vitória é certa, no nome de Jesus Cristo. Pode estar acontecendo o que for, pode estar apresentando o quadro que for, você diz: eu sei que meu Redentor está vivo e vai se levantar a meu favor. Porque você tem profundidade, você busca a Deus, ter compromisso com Ele. Mas, irmãos, aqueles que praticam a palavra, ele precisa semear. Gente, quantas pessoas estão no nosso meio, a gente vê visivelmente que não há, às vezes é levado, mas ainda não despertou para um chamado pessoal. Então precisamos semear a palavra conforme a parábola do semeador, lá em Mateus capítulo 13, o próprio Cristo vai falar sobre isso. Então, meus irmãos, essa chamada é muito forte. Compromisso. Qual é o meu compromisso? Com Deus. Meu compromisso com oração. Meu compromisso com a palavra. Meu compromisso com o reino. Significa meu caráter, meu estilo de vida, meu testemunho. O reino de Deus está dentro de vós. Foi o que Jesus Cristo falou. Quando o reino está dentro de nós, ele reflete por fora. Aí é o sal que sai do saleiro, fora do saleiro. É a luz no velador. E é aqui o fermento na massa. Mais do que distribuir a Bíblia, nós somos Bíblias ambulantes. Paulo fala sobre isso, escrevendo na 2 Coríntios, no capítulo número 3, versículo 2. Mais do que pregar palavras, nós somos desafiados a ser o bom perfume de Cristo. 2 Coríntios também, capítulo 2, versículo de número 15. Paixão, amor, alegria. Você vem para a igreja alegre, como o salmista diz: alegrei-me quando me disseram, se é matinal, se é evangelismo, se é visita, você tem um chamado. E quando o culto termina, eu percebo às vezes tem irmão que não quer sair da cadeira, fica olhando assim, como se dissesse: cante mais, pastor.
Continue pregando, pastor. Embora a gente percebe que Deus que pega o rumo de casa, parece que é um foguete e vai embora logo. Mas tudo isso é mistério que aconteça. Terminou, não dá nem para falar, pega o beco. Esse ainda não tem, talvez, quem sabe, aquela alegria ainda de estar na presença do Senhor. Na tua presença dá vontade de pular, dá vontade de cantar, dá vontade de dar glória a Deus, dá vontade de fazer e ficar aqui, direto, fazendo a obra. Essa semana eu fui surpreendido com o irmão dizendo, pastor, às vezes me dá vontade de morar aqui na igreja. Eles falam com Moza, né? Fala com Moza aqui, Moza dá vontade de morar aqui dentro. Mas sério, eu senti a simplicidade dele, eu brinquei com ele, mas que alegria boa. Pastor, eu fico contando a hora de começar o culto. Que coisa boa, né? Que alegria. Eu estava pregando, acredito que 15 dias atrás na igreja, meu irmão estava cheio, eu disse, pronto, e o culto demorou. O culto lá começa às 17 horas até às 19. O daqui da igreja começa de 18 até às 20 horas. E eu pensei que estava na EBT lá. Era para terminar de 7 eu pregando. Eu olhava para longe, ainda dá para pregar, mas era para terminar de 7. E o pastor olhava para mim e eu não entendia, mas não estou dentro do meu horário, não é 8 horas ainda. Meu irmão, o culto foi 3 horas, quando terminou, que caiu a ficha. Eita, pastor, ele fez, não, você notou que ninguém nem se mexeu da igreja. Todos estão prestando atenção. Todos estão satisfeitos naquela noite. 17 vidas se levantaram e vieram à presença do Senhor com alegria. O nosso ministério diaconal tem uma frase que diz assim, prazer de servir. Até confeccionou uma camisa. Mas infelizmente tem pessoas que já não têm mais esse compromisso. Parece que vem a pulso, vem pegando no empurrão. Já não tem mais satisfação de fazer a obra do Senhor. Meu compromisso com o reino é mais do que pregar com palavras. Nós somos o bom perfume, é paixão pelo reino, é alegria pelo reino, é compromisso pelo reino, é ficar cheio de Deus e dizer, Senhor, eu quero fazer mais. Você lembra no Monte da Transfiguração que aconteceu? Quando Jesus apareceu, e apareceu Moisés, representando a lei, apareceu Elias, representando os profetas. Você lembra que foi que Pedro disse? Alguém lembra? Ele fez, Senhor, como é bom esse lugar. Façamos 3 tendas, uma para o Senhor, uma para Moisés e uma para Elias. Ele lembrou dele? Aqui está tão bom que eu não quero nem, eu só quero permanecer aqui. Quantos têm essa alegria ainda de ficar na casa do Senhor, de fazer a obra de Deus? Mas diga para seu irmão assim, seja mais alegre, irmão, seja mais. Mais e mais e mais alegria, irmão, mais alegria, crente, é enjoado, é cheio de muita conversa, mas na prática, a gente não vê essa alegria de servir ao Senhor. A mensagem desta noite fala de um meu compromisso, dia do pastor, todo dia, você sabia que amanhã é dia do pastor? Amanhã é oração. Amanhã tem muita coisa para fazer, todo dia. Essa história do dia da mãe, é ou não é? Aí o que é que diz? Dia da mãe é todo dia. E dia do pai? Dia do pai é todo dia. Mas tem pessoas que, num dia do pastor, isso é hoje. Não é? Às vezes a gente acontece isso. Hoje eu estava rasgando, Deus me deu uma palavra que rasgou meu coração. Lá na Rádio Guarani de Pernambuco, eu não sei se alguém escutou essa mensagem de hoje. Escutou, né? Alguém escutou essa palavra? Falando de compromisso, da ardente alegria que o apóstolo Paulo tinha de servir ao Senhor. E ele se despedindo, indo direto para morrer. Mas ele disse, o Espírito Santo me revela que eu encontro aperto, tribulação, cadeia, mas eu vou. Em nada eu tenho minha vida por preciosa, conquanto que eu cumpra o ministério que foi confiado pelo Senhor. É bom a gente ouvir isso. Mas, irmãos, a gente falou de alguns compromissos, eu já quero concluir, pastor Abisaí. Compromisso com a oração, compromisso com a palavra, compromisso com o reino. E eu também tenho esse compromisso todinho. Eu tenho que ter compromisso com a minha família e com a família, porque não adianta nada você ser bênção na igreja e você não ser bênção na sua casa. Você compreende isso? Tudo começa em casa. Tudo é belo em redor com a mão lá. Então eu achei interessante que Jesus Cristo, ele chegou uma certa vez, curou um homem que estava endemoniado, libertou. E aquele homem ficou alegre. Ele andava meio doido, maluco, ele não se vestia bem e tal, se autoflagelava. E quando ele se converteu, sabe o que ele disse? Senhor, deixa eu ir também no barco.
eu quero te seguir. Na hora, já queria deixar tudo. Eu vivia no cemitério aqui, agora eu vou viver com a vida, vou pregar. Aí Jesus disse: não, Senhor, vai para a tua casa, conta para os teus o que Deus fez na tua vida. E a gente precisa valorizar isso. Meu compromisso, você é o sacerdote da sua família. Lembra de Jó? Primeiro capítulo do livro de Jó, que Jó orava pelos filhos, para que Deus abençoasse, quem sabe algum do filho tivesse cometido o pecado. Como abençoar a família? Deus chamou Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra, seja tu uma bênção. E a gente vê, felizmente, muitas famílias destroçadas. É o esposo que não acompanha mais a esposa, é tanta confusão, é ministério, muitas vezes sendo até, sabe, irmão, interrompidos por conta de tantas coisas que acontecem. Como um líder de família, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, anda nos seus caminhos, feliz serás e tudo te irá bem. Já visto na Bíblia? Quando a gente teme ao Senhor e anda com Ele. Sua família é importante, lembre-se disso, quando você leva a sua família para Deus. É importante levar a família para o Senhor. E a gente lá em 2 Reis tem aquela pergunta que o profeta manda o seu auxiliar fazer: como é que vai tua família? Vai bem? Você quer orar pela sua família nesse momento? Quer estar orando? Você quer inclinar sua cabeça? Deus está à procura de pessoas que tenham disposição, que tenham compromisso. Compromisso com oração, compromisso com a palavra, compromisso com o reino. Porque o nosso Deus é um Deus de compromisso. Compromisso também com a sua casa. Deus está à procura de pessoas assim, pessoas dispostas, não pessoas inflamadas pela emoção, que parece, a hora de falar, fala tanto, mas no dia a dia não tem alegria mais de servir o Senhor. Deus, Ele quer que tenhamos uma vida de sério compromisso, na oração, na palavra, no reino, com a família. E a pergunta nesta noite: você quer uma família realmente consagrada ao Senhor? Você quer esse compromisso com Deus? Sentado como você está, toda a igreja está orando. Eu não vou chamar você aqui à frente, a programação segue. Mas quem é você? Eu quero, pastor, compromisso mais com Deus. Onde você estiver, só faça o sinal. E eu quero dizer aqui fortemente: Deus abençoe sua vida. Pastor, eu sinto fragilizado a minha vida espiritual. Escutando essa palavra, eu sinto um chamado de Deus para fortalecer a minha casa, minha família e a minha vida. Alguém que quer esse compromisso com Deus? Eu quero, pastor. Sentado mesmo. Faça um sinal, que eu vou dizer: Deus te abençoe. Se você deseja um adolescente, um jovem, uma senhora, quem é você? É aquele crente, né, que chega no domingo à noite, senta no banco. Não é ruim isso não, mas Deus quer muito mais de você. Deus está chamando você para uma obra, e a mensagem é muito forte, é significativa. Alguém nesta noite que diz: pastor, eu quero que o Senhor ore por mim, eu estou precisando disso, porque a minha casa não anda muito bem, nem a minha família. Eu estou precisando, eu quero um compromisso com Deus. Se houver, você vai dizer, fazer a sua parte, e o Senhor vai completar algo na tua vida que só Ele pode. Alguém, faça um sinal, corajosamente. Se Deus realmente de alguma forma tocou no teu coração, eu quero esse compromisso com o Senhor, em nome de Jesus Cristo. E é para a glória de Jesus. O maior compromisso dele, Ele cumpriu, foi na cruz do Calvário, quando Ele entregou a sua vida por mim e por você. E ainda, irmãos, eu quero orar nesse instante, agradecendo a Deus por essa palavra. Obrigado, Deus. Obrigado, hoje ser o dia do pastor, e o Senhor sempre tem revelado ao meu coração que não é fácil, difícil, apesar de ser uma excelente obra, mas há requisitos na vida do ministro, na vida daquela pessoa que um dia se entregou, que o Senhor vai cobrar. Tu és o Deus que cobra. O Senhor cobrou quem deu 5 talentos, o Senhor ficou feliz quando ele produziu mais 5. O Senhor cobrou de quem deu 2 talentos, e ele cumpriu com também mais 2, ele granjeou. Mas o Senhor chegou para um servo e chamou de infiel, porque ele ganhou 1 talento, um dom, mas ele enterrou. Ah, meu Deus, quantas pessoas enterrando o talento. E às vezes numa mensagem dessa, o teu Espírito Santo está convidando para uma vida de compromisso, e muitas vezes não compreendemos. Mas que nesta noite, ó Pai, antes da reconciliação com o sono, haja também, ó Deus, o mover do Senhor nesse coração, ó Pai, que está parado, que está travado por alguma coisa, mas o Senhor pode destravar, e pode ser uma pessoa realmente que atue e faça o teu nome seja glorificado através da sua vida e do seu testemunho. Obrigado, ó Pai, porque na cruz, foi na cruz que
que o Senhor provou esse amor, que o Senhor se entregou completamente. Nesse instante, nos preparando para a ministração da ceia, ó Pai. Queremos também já te agradecer, ó Pai, pela prova desse amor para conosco. Toda a glória seja dada ao teu nome. Obrigado por essa palavra. Planta em cada coração, porque a tua palavra ela não volta vazia, mas ela produz um efeito, ó Pai. Ajuda-nos nesse compromisso contigo, em nome de Jesus. A igreja pode dizer amém, irmãos?